Então agora estamos no grupo dos salmos messiânicos, a partir da obra de Cláudio Francisco, Introdução ao Velho Testamento. Estes salmos são muito difíceis de serem interpretados, ainda que sua importância no plano de Deus não possa ser superestimada. 3 designações ocorrem quanto ao Messias. Primeiro, o Messias como rei, Salmo 2, 20, 21, 45, 72 e 110. Os Salmos 20, 21 e 45 parecem ter como imediato objeto um rei temporário, embora a verdadeira significação das passagens fossem cumpridas em Cristo. Os Salmos 2, 72 e 110, entretanto, vão além da possibilidade de um rei terreno. O Salmo 2 está dividido em 4 estrofes iguais. Na primeira, versos 1 a 3, vemos o grande tumulto das nações em preparo para a guerra. Estão em insurreição contra Deus e seu ungido, o Messias, procurando se livrar dos seus serviços. Os jugos e as cordas não são os da escravatura, mas os usados nos jugos dos bois. As nações se recusam a servir a Deus nos seus propósitos para o mundo. A estrofe seguinte abre a cortina de uma cena no céu. Ali tudo está imperturbável. Enquanto todas as nações se amotinam, Deus está sentado em segurança no seu trono. Numa figura atrevida, o salmista o apresenta em gargalhadas diante da tolice das tentativas cá embaixo. Então, de repente, Yahvé agirá em sua ira, estabelecendo o seu reino em Sião. Versos 4 a 6. Agora fala o Messias, versos 7 a 9. Reconhecido como filho de Yahvé, terá domínio universal. A última estrofe trata da aplicação prática desses eventos, versos 10 a 12. Que os líderes das nações sejam avisados e prestem obediência ao Filho. Aqueles que nele confiam encontrarão refúgio. O Salmo 72 descreve um rei de quem nenhum ser terrestre jamais se aproximou até o advento de Jesus. Abre aspas. Temer-te-ão enquanto durar o sol e a lua, de geração em geração. Fecha aspas. Salmo 72, verso 5. Abre aspas. Ele terá domínio de mar a mar e desde o rio até as extremidades da terra. Fecha aspas. 72, verso 8. Abre aspas. O seu nome permanecerá eternamente e os homens serão abençoados nele. Fecha aspas. Salmo 72, verso 17. Conferir com Gênesis 12, 3. O Salmo 110 é mais messiânico em sua referência primária. Os versos 1 e 2 apresentam o domínio e a dignidade do Messias. O verso 3 descreve aqueles que constituem o seu exército poderoso. São voluntários, um povo santo, sacerdotal, com o vigor e as qualidades de uma juventude destemida. O Salmo conclui com uma ulterior descrição da última vitória do Messias, versos 5 a 7. O Salmo 110 também mostra o Messias como um sacerdote, de um sacerdócio eterno, como o de Melquisedeque. O escritor de Hebreus mostra como Jesus cumpriu essa profecia, nos capítulos 5 a 7. Falamos aqui das designações as designações quanto ao Messias. Primeiro, o Messias como rei. E segundo, o Messias como um sofredor. Salmo 22, 31, verso 5, 69, verso 7 a 9 e verso 21. Todas estas passagens se referem às experiências de Jesus na cruz, alusões muito minuciosas, especialmente o Salmo 22. É só olhar que você compara, realmente é verdade. Parece que Jesus está lendo o Salmo 22 na hora que fala e parece que o pessoal está encenando o Salmo 22 na hora de punir Jesus. Para ser simples coincidência. O problema surgido é que aparentemente os salmistas
não estão conscientemente predizendo eventos do Calvário, mas falando de suas próprias experiências. Se a cruz não tivesse ocorrido na história, ninguém jamais teria considerado esses salmos como salmos messiânicos. A única explicação lógica é que Deus, em sua sabedoria, estava guiando os salmistas a escreverem de suas próprias experiências para um propósito que eles mesmos não sabiam. Quando um dia o Messias sofreu e morreu, o mundo soube que tudo estava no eterno plano de Deus. Por sua fidelidade a Deus, o justo do Velho Testamento despertava a oposição de todos aqueles que eram inimigos de Yahvé. Mais do que qualquer outro, Jesus, em sua perfeição, fez que os homens maus tivessem consciência de seus pecados. Daí sua exuberância ser igual e mais terrível. E aqui então a gente conclui os grupos de salmos, certo? Os grupos de salmos aqui que a gente teve classificados pelo Clyde Francisco na sua obra Introdução ao Antigo Testamento, certo? E aí essa questão aqui do salmo messiânico, ela é tremenda, né? Porque você lê o Evangelho, você vê algumas coisas que batem muito com esses salmos messiânicos, né? Que é claro, ali não está dizendo, olha, eu estou falando aqui, né, de Jesus que virá, tal, não está falando isso, mas a coisa vai batendo depois. Com o tempo vocês dão uma olhada, beleza, minha gente?